parnaibano agora. Glória a Deus. Quero dizer que para mim é uma grande honra estar aqui. Quero agradecer ao pastor Neto, à pastora Carla, que com tanto amor e carinho tem cuidado dessa igreja e nos convidou para estar aqui. E eu quero, irmãos, compartilhar com você uma palavra. O pastor Neto tem ministrado aqui sobre as chaves do reino. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre uma das chaves, uma das coisas que eu entendo como importantes no reino de Deus. Então eu quero falar aqui sobre chamado. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quem tem um chamado aqui? Levanta a mão aí. Ok. Sabe, queridos, eu quero ler com você um texto, está lá em Mateus, capítulo 19, a partir do verso 13. Mateus 19, 13. Aliás, perdão, esqueci de me apresentar, né? Todo mundo me conhece? Acho que sim, né? Sou meio que nem arroz de festa, né? Todo mundo conhece, todo mundo já sabe quem é, né? Sou o Júnior, estou há 23 anos na Igreja da Paz, né? Tenho mais tempo de Igreja da Paz que muita gente de idade aqui, né? Moçada nova aqui, ó. Amém. Sou casado com a Miriam, né? Tenho 3 filhos, nós estamos lá em Barueri, nesses 23 anos, e hoje nós cuidamos especificamente do departamento infantil. Então, eu e a Miriam somos pastores do Paz Kids e ficamos integralmente lá nos 3 cultos. O nosso trabalho hoje, né, já passei por tantas áreas em 23 anos na igreja, tantas áreas, mas hoje especificamente nós estamos lá no Paz Kids. Eu quero então, não vou falar sobre criança, lógico, aliás, vou falar um pouquinho assim, mas eu quero ler com você aqui, Mateus, capítulo 19, verso 13, diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos, outra versão diz, algumas crianças, para que Jesus, né, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam as pessoas que traziam as crianças. Aí Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais. Tem um outro texto que diz: não estorve, né, coisa de linguagem caipira, né? Eu passei muito tempo no interior de São Paulo, né? Então está estrovando, né? Vocês estão atrapalhando. Então Jesus está falando: não atrapalhe as crianças, deixe elas vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então aqui, irmãos, nesse texto, Jesus estava ali abençoando, como ele sempre fazia, orando e abençoando as pessoas, curando, tocando ali as pessoas. E aí, de repente, alguém falou: olha, vamos aproveitar e vamos levar as crianças, para que Jesus faça a mesma coisa com elas. Alguém ali entendeu que as crianças tinham o mesmo valor que os adultos, que as crianças precisavam ser pastoreadas, precisavam ser cuidadas, precisavam ser tocadas por Jesus como os adultos. Então alguém aproveitou a oportunidade para levar aquelas crianças até Jesus. Quando as crianças estavam chegando perto de Jesus, a Bíblia diz que um monte de endemoniado, um monte de gente mal intencionada, um monte de espíritos malignos impediram as crianças de chegar até Jesus. Foi isso que nós lemos? Não. Quem é que impediu as crianças de chegarem até Jesus? Os discípulos. Não tinha nenhum endemoniado lá, não tinha nenhum louco, nenhum doido. Não tinha nenhum espírito maligno lá. Não tinha nenhum biruta lá. Eram os discípulos de Jesus que falavam assim: não, criança atrapalha, criança dá trabalho. Ai, que chatice. Não, leva embora. O mestre agora está aqui, na unção poderosa, ministrando, tocando, abençoando, expulsando demônios, fazendo muitas maravilhas. Não traz criança que não combina com isso. Quando Jesus viu aquilo, falou: olha, vocês estão errados.
vocês estão cometendo aqui um grande erro. Deixe que as crianças venham até mim, porque delas é o reino dos céus. Então, irmãos, tinha um monte de discípulos lá com Jesus, fazendo aquilo que precisava ser feito, só que alguém, que a Bíblia não diz quem é, teve a sacada de incluir as crianças naquele mover. E eu quero contar para vocês aqui uma história, um pouquinho da minha vida, muito rápido por causa do tempo. Eu nasci num lar evangélico, tive a oportunidade de aprender a tocar violão muito cedo, 10 anos, 11 anos, aprendi a tocar violão. E um dia eu cheguei lá na igreja, era uma igreja bem pequenininha, aí uma tia bondosa, não foi nem um pastor, não foi nem um líder, nem um discípulo poderoso de Jesus, foi uma tia ali qualquer, que falou: você toca violão? Toco. Quer tocar no EBF para as crianças? Opa, mas eu sei fazer lá umas 4 notas. Não, tá bom, 4 notas, nós vamos tocar uma semana na EBF. Toquei uma semana para as crianças na EBF com 12 anos. Foi meu primeiro ministério, tocar para criança. Olha que interessante, Carla, né? Meu primeiro ministério na igreja foi tocar para criança. Depois eu fui crescendo, né? Meu pai me deu uma guitarra, uns pedais. Aí eu comecei a tocar melhor guitarra, já comecei a tocar na banda da igreja, uma igreja maior, que tinha ali muitos instrumentos. E toda igreja que eu chegava, né, eu já era incluído na banda, eu já saía tocando, já saía cantando, porque, sei lá, né, Deus me deu esse dom, ganhei de presente, sou meio burrão, não entendo nada de tecnologia, até hoje não tenho Facebook, que eu acho uma chatice, né, não gosto muito, mas de música é um negócio que eu entendo, que eu gosto, que eu faço. Então comecei a me envolver muito com música. Então todas as igrejas que eu passava, eu estava ali envolvido na liderança, envolvido com música. Tive a chance de trabalhar profissionalmente com isso, então trabalhei numa loja muito grande de música. Então eu vendia equipamento para as igrejas, montava projetos, montava som. E o pessoal gostava tanto disso que eu comecei a prestar serviço para grandes bandas. Trabalhei um tempo com uma banda chamada Roupa Nova, não sei se vocês conhecem, né? Montar som lá no Credit Card Hall, no Olímpia, né? Em grandes lugares, lugares de show e tudo mais. Trabalhar com equipamento profissional. Sempre trabalhei com música, feira de música, conheci muitos músicos profissionais no mercado, tive contato com muitos deles. Então, eu respirava música, estava o tempo inteiro ouvindo música, nesses 23 anos, sempre estive voltado, né, na área de música, no louvor, na igreja e tudo mais. Então, se eu perguntasse para você, meu irmão, qual foi o chamado de Deus para a minha vida? Contando essa história. Se eu perguntasse para você, qual é o chamado de Deus na minha vida? Música, né? Está claro, o seu chamado é música. Então, eu sempre estive envolvido com isso. Mais uma vez, eu estava participando de um show gospel, milhares de pessoas, lá, um lugar lotado de gente. Na época era uma igreja grande, uma referência em São Paulo, e tinha lá uma programação chamada Louvorzão. Eu não vou contar toda a história aqui, porque além de ser comprida, né, eu ficar falando coisas velhas, né, coisas que ninguém tem. Por exemplo, já toquei com Rebanhão, com Oficina G3, né? Na época do Renascer, né? Lins de Vasconcelos, as grandes reuniões. Antes disso, eu tinha lá com o pastor Ademar de Campos, lá no Centro Professorado Paulista, a gente reunia os músicos para tocar num grande teatro. Então, eu estava sempre envolvido nessas bagunças, e era muito gostoso. Mas um dia eu estava numa igreja, uma grande igreja, uma referência, lá, pastor Gerson Ortega, gente que, né, sempre tem um nome no mercado e tudo mais, pessoas de referência. Estava lá com os caras um sábado à noite, lotado de jovens, tinha acho que 2.500 jovens, assim, um teatro enorme, luzes, estava um negócio revolucionário na época, não tinha muita luz. Eu estava lá tocando com os caras, tal. Aí no finalzinho alguém falou: olha, amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui e tal, não sei o quê. Eu nem dei muita bola, falei: bom, se esses caras vão estar aqui, eu vou estar também. 9 horas da manhã, eu vou estar
estou de volta aqui na igreja. Eu morava longe, era lá no Tatuapé, eu morava na Lapa, né? Andava muito, mas falei, não, vou estar lá com os caras. Se o meu chamado é música, se o negócio é música, eu vou estar lá. Mas quando eu cheguei naquele domingo de manhã, naquela mesma igreja, no mesmo local que no dia anterior, na noite anterior, estava tendo um showzão gospel lá, muita unção, muito poder, jovens se convertendo, né, aquela loucura, igualzinho lá os discípulos de Jesus. Estava lá me sentindo um perfeito discípulo, né? Jesus ali, poderoso, atuando, jovens se convertendo, largando droga, largando revista pornográfica, jogando, rasgando, se entregando a Jesus, aquela loucura toda, uma bênção. Falei, bom, domingo de manhã estou lá. Quando eu cheguei lá, domingo de manhã, eu olhei, era um outro ambiente. Estava cheio de bexiga, né? Alguns falam bexiga, outros falam balões, né? Dependendo de onde eu estou no Brasil, o pessoal no Brasil por aí não sabe o que é bexiga, né? Fala, não, pastor, é balão. Ah, então tamanho, balão. Paulista fala bolacha, né? Não é bolacha, é biscoito, né? Paulista é tudo doido. Então, nós estávamos lá, e aí eu cheguei lá, tinha um monte de balões, de bexigas assim, coloridas e tal. Aí eu parecia um salão de festa de criança, um horror. Assim, entrei, tinha lá uns, como é que chama aquele tecido? TNT colorido, umas coisas assim, todas, hoje acho lindo, né? Mas naquela época, tudo enfeitado, assim, parecia um grande buffet infantil, assim, tudo arrumadinho. Falei, que horror, o que é isso aqui? Que porcaria é essa aqui? O que vai acontecer aqui? Fiquei bravo até. Mas eu vi lá no palco os músicos, os caras que eu gostava, que eu conhecia. Falei, bom, os caras estão aí, vai acontecer alguma coisa aqui. De repente, para o meu horror ficar maior, começaram a parar muitos ônibus na porta da igreja, aquela criançada, né? Aquele monte de criança, né? Todo domingo de manhã tinha uma programação chamada Festa da Alegria, e nessa Festa da Alegria tinha 1000 crianças todos os domingos de manhã. Quem tocava para essas crianças, pregava, fazia os fantoches, contava história, eram aqueles caras lá, os músicos, os pastores, os líderes, que usavam a sua manhã para ministrar para aquelas crianças. Aqueles caras, eles estavam fazendo o papel daquela pessoa, que na Bíblia não aparece, de levar as crianças até Jesus. E era o que eles estavam fazendo ali. Mas eu fiquei tão bravo, eu fiquei tão indignado, aí chamei um dos pastores, falei, cara, que troço horroroso é esse? O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês perdem tempo fazendo isso aqui? Olha só que ignorância, irmãos. Aí aquele pastor muito bondoso, né? Ainda bem que ele foi bondoso, se fosse eu tinha dado né? Mas ele foi tão gentil comigo. Falou, vem cá, Júnior, senta aqui. E ele começou a ministrar comigo, falou, olha, as crianças fazem parte do corpo de Cristo. As crianças fazem parte do rebanho que precisa ser cuidado. As crianças fazem parte e precisam ser pastoreadas, porque as crianças fazem parte daquilo que Deus está fazendo e vai fazer ao longo dos anos na igreja. Cuidar de criança é uma questão de sustentabilidade. Hoje nós falamos de sustentabilidade nas finanças, na economia, no meio ambiente, nas empresas, nas indústrias, no comércio, tudo hoje tem a ver com sustentabilidade. Mas os únicos que não pensam nisso são os cristãos, é a igreja. Nós não pensamos o que a igreja será daqui 50 anos. Por exemplo, quem tem 20 anos aqui? Olha lá, tem uma lá. Daqui 50 anos ela vai ter 70. Quem tem 30 anos aqui? Daqui 50 anos, você vai ter 80. Quem tem 40 aqui? Pois é, daqui 50 anos já diminuíram as mãos, né? Você nunca fez essa conta, né? Daqui 50 anos, né, se você tem 40, você vai ter 90. Quem tem mais de 50 aqui, que nem eu? Nossa, deve estar pensando, não, nem parece, né? Já passei dos 50 já. E estou aqui, ó. Sei que nem parece, mas já passei dos 50. Daqui 50 anos, sei lá, né? Já.
Eu espero estar no mesmo pique. Mas será que com 100 anos, né? Sei lá, de repente já virei pó, né? Agora, meu irmão, vou fazer uma pergunta. Se você ama de verdade essa igreja, que Deus estabeleceu nessa cidade, através da vida do Neto, da Carla, e de todos vocês, se nós amamos essa igreja, a gente não pode viver dia a dia, né? Basta cada dia o seu mal, né? Mas a gente não pode viver dia a dia sem pensar no futuro da igreja. Eu creio que essa igreja vai ser a maior igreja de Santana do Parnaíba. Vai ser a igreja de maior influência nessa cidade. Vai ser a igreja que vai transformar a vida das pessoas, que vai alcançar a vida das pessoas, que vai influenciar as autoridades dessa cidade, que vai mudar as realidades aqui ao redor e muitos outros lugares. Mas isso só vai acontecer, irmão, se nós trabalharmos, é o princípio da semeadura e colheita. Se nós trabalharmos e plantarmos muito, para daqui a um tempo nós colhermos. Agora, pensando nessa conta que nós fizemos, quem é que vai estar aqui pregando? Quem são as pessoas que vão estar aqui fazendo isso que nós acabamos de falar e que você disse amém? Pois é. E por que será, né? Não é o caso dessa igreja, que eu estou falando geral. Por que será que, então, se as crianças são tão importantes, a gente dá sempre o pior lugar para elas? Por que será que a gente coloca sempre voluntários despreparados? Por que será que a gente tira as crianças do culto achando que elas estão atrapalhando? Por que será que a gente distrai as crianças enquanto nós estamos achando que Deus só vai atuar e só vai fazer os grandes milagres, prodígios e maravilhas aqui, nessas 4 paredes? Por que será, então, que a gente age dessa maneira e diz o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso? Se nós queremos que daqui a 50 anos essa igreja seja tudo isso que nós acabamos de falar. Então, quando nós estamos falando de chamado, irmãos, muitas vezes o chamado, me perdoem, é uma opinião minha, né? Eu quero dizer isso com todo respeito. Muitas vezes o nosso chamado está ligado às nossas habilidades, mas muitas vezes ligado à nossa conveniência. Eu falei isso uma vez, choquei um monte de pastores lá. Falei, mas é verdade, o nosso chamado está ligado à nossa conveniência. Eu tenho 51 anos de idade, vou fazer 52 esse ano. Fala de novo assim, nem parece, né? Pois é. E eu estou praticamente esse tempo todo na igreja. Eu já ouvi tantas pessoas falando, pastor, meu chamado é pregar o evangelho para as multidões. Muito legal. Meu chamado, pastor, é tocar, é cantar, é estar no louvor, é missões, é ir às nações. Quer dizer, tem umas coisas bem bonitas, né? Que a gente já ouviu. Nesses 50 anos eu nunca ouvi falar, pastor, meu chamado é chegar na igreja e ver aquele banheiro entupido, horroroso, transbordando, assim, né? Ai, meu chamado é desentupir o banheiro. Ai, pastor, você não sabe, eu amo uma vassoura, pastor. Como eu gosto de chegar na igreja e varrer a igreja, né? E de cuidar da igreja, desentupir banheiro, né? Eu nunca, irmãos, de verdade, alguém já ouviu isso? Será que só eu nunca ouvi? Ninguém nunca falou isso. Agora, deixa eu perguntar, varrer a igreja é necessário? Se entupir o banheiro? Tem que desentupir, certo? Tem que mexer lá. Então, muitas vezes nós criamos um ambiente espiritual e nós espiritualizamos tudo, mas nos esquecemos, muitas vezes, da realidade. Quantas vezes, irmãos, eu já ministrei mais de 100 encontros com Deus. Quantas vezes chegava no lugar do encontro, o banheiro estava entupido. Sabe quem ia limpar o banheiro? Os pastores. Você não sabe, eu quero que você saiba, todos os pastores da nossa igreja já desentupiram o banheiro. Tem que desentupir, tem que lavar, tem que limpar, tem que carregar mala, pegar panela, fazer tudo isso, para depois correr lá, pregar Peniel. Uau, batismo no Espírito Santo, né? Libertação, tal.
muito legal. Mas todos nós já passamos pela experiência de ter que ir lá. Quantas vezes, irmãos, né, fui ministrar Peniel cheirando o banheiro. Ainda bem que no Peniel você não precisa abraçar, né? Por quê? Porque estava lá desentupindo, estava lá arrumando o banheiro para os irmãos poderem usar os banheiros antes do encontro. Então, muitas vezes, o chamado ele está muito ligado à nossa conveniência. Aquilo que é gostoso fazer, aquilo que é legal fazer, aquilo que aparece. Mas raramente alguém vai falar, olha, o meu chamado é fazer tal coisa que não vai dar glamour, que não vai, não vai aparecer, que não vai, aparentemente não vai trazer status, ou que não vai dar fruto imediato, assim. E trabalhar com crianças, irmãos, é uma coisa que a gente precisa entender. Na minha opinião, não é só porque eu sou pastor do Pasquides, mas a minha opinião é o ministério mais importante da igreja. Por quê? Porque se nós queremos que essa igreja seja uma igreja enorme, prevalecente, vitoriosa, daqui 50 anos, está aqui dentro. Estão aqui dentro os pastores e os líderes que vão tocar essa igreja. Agora, se nós achamos, né, que as crianças precisam sair desse ambiente, porque esse ambiente é espiritual demais, e nós precisamos tirá-las porque elas estão atrapalhando, então nós estamos impedindo. A Bíblia diz que os discípulos foram repreendidos porque eles estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus. Quem é que estava impedindo as crianças de chegarem até Jesus para serem os jovens, os adolescentes, os adultos prevalecentes dali um tempo? Os discípulos, os homens espirituais. Por quê? Porque não enxergavam. E aí aquele dia, lá naquela igreja, no meio daquele monte de criança, quase 1000, aquele pastor assim, nós não fazemos isso porque nós temos um chamado, nós fazemos isso porque nós temos uma visão. Irmãos, no reino de Deus, a gente não faz as coisas porque nós temos um chamado. No reino de Deus, nós fazemos as coisas porque nós temos que ter uma visão a respeito do que precisa ser feito. Sabe qual é o seu chamado no reino de Deus? É perguntar para o pastor Neto, pastor Carla, o que precisa ser feito? Ah, precisa desentupir o banheiro. Pode deixar, eu vou lá. Porque eu já fiz um monte de vezes isso, irmão. Para falar a verdade, 15 dias atrás, entupi o banheiro do maternal lá. Eu fui lá. Qual o problema? Nenhum. O que precisa fazer? Precisa pintar, precisa subir na escada, precisa arrumar, precisa mexer, precisa pregar. Hoje, irmãos, olha, de verdade, para mim estar aqui pregando é uma grande honra. Porque essa igreja é uma igreja poderosa. E eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, não só por causa do Neto e da Carla, mas porque está na cidade onde eu moro. Agora, de verdade, irmãos, estar aqui pregando para uma multidão, para irmãos tão especiais, e se eu estivesse lá ministrando com as crianças, para mim tem o mesmo valor. Se eu estivesse ministrando em Barueri para 1000 pessoas, tem o mesmo valor. Se eu estivesse tocando num louvorzão para 2.500 pessoas, tem o mesmo valor. Se eu estivesse num ginásio, já toquei no SOS da Vida, né, lá 1 milhão de pessoas, então, para mim tem o mesmo valor de tocar numa sala para 20, 30, 40, 50 crianças. Porque eu entendi que as crianças são pessoas, e pessoas que precisam ser transformadas pelo poder de Deus. Agora, muito mais do que isso, são as pessoas que vão levar a igreja adiante, são as pessoas que vão fazer com que essa igreja, daqui 50 anos, esteja 1000 vezes maior. Talvez muitos aqui vão ser os velhinhos naquela época, vendo aqui o João aqui pregando, vendo essa meninada toda tocando, ministrando, o céu se abrindo, o poder de Deus vindo, cego vendo, coxo andando, gente sendo curada de lepra, de AIDS, de câncer, e muitos milagres. Mas se a gente ficar brincando lá dentro, achando que as crianças estão só atrapalhando, isso não vai acontecer. No Reino Unido, muitas igrejas estão fechando. Aliás, no mundo todo, irmãos, tem igreja fechando no mundo todo. Porque as pessoas vão morrendo, as crianças não são cuidadas, os adolescentes vão embora, os jovens vão embora, os velhos morrem, a igreja acaba. Infelizmente, na Inglaterra,
a grande maioria das igrejas está virando pubs, barzinho. É legal, tem acústica, os prédios são bons, o que não tem é gente. E aí, uma vez eu perguntei para Deus, Deus, tá bom, então, depois daquele dia, eu continuei tocando na igreja, continuei envolvido com louvor. Falei, Deus, eu não tenho chamado para trabalhar com criança, mas o Senhor me deu uma visão de que as crianças são importantes, de que elas precisam ser cuidadas, precisam ser pastoreadas, precisam ser ministradas. Criança, irmão, se converte, e não só se converte, como traz a família. E eu tenho centenas de testemunhos para contar. Em Barueri, tem umas 30 famílias, pelo menos, que falam assim, eu não saio dessa igreja, ou eu escolhi essa igreja por causa do departamento infantil. Quem falou que criança não dá fruto, né? Umas 30 famílias escolheram aquela igreja porque tem um departamento infantil. Então, mas eu falei, Deus, eu vou trabalhar nesse negócio porque eu estou enxergando que as crianças têm valor. Se Jesus deu uma bronca nos discípulos, falando, vocês são loucos, vocês estão impedindo as crianças de chegarem até mim, não impeçam, porque as crianças pertencem ao reino de Deus. Se elas pertencem ao reino de Deus, por que a gente bota um som super legal aqui e não põe para as crianças? Por que aqui tem microfone sem fio, lá não? Não é nesse caso, né? Porque aqui a igreja está construindo, e eu sei que os irmãos aqui têm uma visão, mas a grande maioria, você chega nas igrejas, hoje, eu sou da época, irmãos, que tem um violão Fender, você tinha que fazer isso aqui, ó. Além de ser muito caro, você tinha que importar. Não tinha. Tinha um tal de violão Ovation na época, né, que era aquele traço de tartaruga, os músicos sabem, né? Eu tinha um. Meu, para você conseguir comprar um violão daquele era um negócio louco. Era muito caro, eram meses de importação. Você tinha que meter um Janinão lá mesmo, Janine, né? Tinha um pior ainda, chamado Tonante, ao rei dos violões. Né? Um violão super bom, né? Dá para tocar, usar como remo, fazer fogueira, um violão super... Era o que a gente tinha. Hoje, é tudo importado, tudo fácil, qualquer loja vende instrumento importado. Só que a gente vê nas igrejas, né? Boas cadeiras, bom salão, bom som, bom tudo. As pessoas vêm tudo arrumadinha, né? Aí você vai no departamento infantil das igrejas por aí, é o porão, é o fundão, é o sótão, é o que sobrou. Aí você põe lá um tio, uma tia, um louco, né? Um voluntário, põe lá suco, bolacha, né, o biscoito, canetinha, lápis de cor, papel em branco, joga as crianças lá para não atrapalhar, e faz um culto de 2h30, né? Aí, em 10 minutos, as crianças comeram toda a bolacha, tomaram todo o suco, rabiscaram todo o papel, né? Quebraram a ponta de todos os lápis, amarraram a tia no lustre, e estão lá se estapeando, né? Se matando. Aí termina o culto, a tia, o tio sai com o cabelo todo, né? Aí você pergunta assim, irmã querida, você quer ficar de novo semana que vem como voluntária? O que a irmã responde? Não, de jeito nenhum. Eu não tenho chamado para isso. E aí entra a história do chamado, porque chamado é um negócio conveniente. É aquilo que eu sei fazer, é aquilo que eu gosto de fazer. Não aquilo que realmente precisa ser feito. Mas quando você entende o valor das crianças, na nossa igreja, né, Barueri é assim, e eu glorifico a Deus, porque os nossos núcleos, Santana, Carapicuíba, São Vicente, estão fazendo exatamente igual, porque tem a mesma visão, o mesmo espírito, e eu sei que nós vamos atrair muita gente para essa igreja por causa das nossas crianças. Mas lá em Barueri, irmãos, nós temos um casal de pastores, eu e a Miriam, eu abri mão de pregar, de estar no louvor, para estar com as crianças. Eu fico triste quando o Bruno me põe na escala do louvor. Eu fico chateado. Eu prefiro ministrar com as crianças do que com os adultos. Não é muito mais legal ministrar para o adulto, né? Sonzão lá, baruerinos, aqui. Não. Eu prefiro estar lá. Falei, Bruno, pelo amor de Deus, me escala a cada 6 meses. Põe uma vez por ano só.
Aí ele fica bravo, né? Não, você tem que ajudar aí, entrar no louvor, tá? Que louvor, pelo amor de Deus. Eu estou lá com a banda, né? Com louvor, ministrando com as crianças. Lógico, não estou desprezando o louvor aqui, não é isso. Mas eu estou entendendo o valor delas, precisam ter pastores ali, líderes bem treinados, um ambiente bem feito, bem decorado, um som, a gente faz o louvor com as crianças no mesmo nível, irmãos. Esse louvor que foi aqui, o céu. Parabéns aos irmãos, foi um céu aqui. Céu aberto, me senti no céu. Uma bênção, uma unção poderosa. Precisa ser reproduzido lá também. Então nós temos o louvor lá com unção, com palavra, com cura de câncer outro dia. No meio lá das crianças, um pai foi curado de câncer. Criança falando em línguas, se convertendo, trazendo mais gente. Nós estamos trabalhando, é um culto, irmãos. Nós temos um culto lá com as crianças. Graças a Deus, o pastor Bruno topou. Então agora nós temos um esquema lá bem legal. Quem quiser tocar em Barueri vai ter que tocar com as crianças. Yes! Todos os músicos novos que chegarem na igreja, ai, pastor, eu tenho um chamado. É, meu irmão. O meu chamado é louvor e adoração. Poderoso em Deus. É mesmo, irmão? Glória a Deus. São no mínimo 6 meses tocando comigo lá com as crianças. Ah, mas não tem chamado para criança. Então você não tem chamado nenhum. Então não vai para lugar nenhum. Então se quiser tocar no louvor lá em Barueri, no salão, vai ficar 6 meses comigo. E se eu aprovar, vai. Se não, não. Pensa num cara que passou a ser querido. Agora todo mundo me ama, né? 23 anos na igreja, agora os caras me amam, me mandam cartinha de amor. Oi, pastor, me pagam pão de queijo na cantina, me mandam... Oi, pastor, ótima semana para você. Falei, brincadeira, né? Os caras nem sabiam que eu existia. Passei a ser querido agora. E os irmãos que estão lá no louvor agora também são obrigados a fazer escala comigo lá. Vai gostar de mim, negão. Queira ou não queira, vai ter que estar lá. Mas essa questão de chamada, irmãos, eu sei que existe aquela coisa que arde no seu coração. Eu quero ser missionário, eu quero poder ir para outras nações, eu quero morrer lá queimado no meio dos índios, né? Eu quero dar minha vida para Jesus, eu quero pregar aqui as nações, eu quero, né, ministrar. Tudo está certo, tá tudo bem. Né? O meu chamado é dentro da minha empresa, ministrar para as pessoas ali, ganhar um por um para Jesus. Está tudo certo. Agora, queridos, eu diria que esse é um chamado particular seu. Agora, existe um chamado para todos nós. Né? Se você pegar lá Mateus, capítulo 28, né? Vamos ler lá. Mateus 28, 19. Todos acharam? Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Gostei desse amém aqui no final. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: ide por todo mundo. Para quem que é esse chamado, irmãos? Eu não tenho chamado para ir por todo mundo pregando o evangelho. Não fui chamado para ser evangelista. Ide por todo mundo batizando as pessoas em nome do Pai e do Filho. Não, isso quem tem que fazer é o pastor. Ensinando a guardar todas as... Não, eu não tenho dom de ensino. Não é a minha praia. Mas a Bíblia diz que se você fizer tudo isso, o que Jesus fala? Eis que estou convosco todos os dias. Olha que segredo. Então não é uma questão de chamado. Isso aqui é uma ordem de Jesus para todos nós, todos os cristãos. Alguém vai se converter hoje aqui, esse chamado já é para essa pessoa. Ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando e formando discípulos. Se você tem chamado para ser pregador, se você tem chamado para ser pastor, se você tem chamado para ser professor, para ser
alguém que batiza, alguém que discipula, ou se você não tem chamado para nada disso, isso aqui, esse chamado, essa ordem é para todos nós. Então, independe de chamado. Não interessa se você tem chamado, só que é uma ordem de Jesus para todos nós. Então, se nós cumprirmos essa ordem, Jesus diz o seguinte: eu vou estar com você. Mais do que isso, Ele vai nos capacitar para fazer. Então, não existe aquela coisa assim, eu quero fazer o meu chamado. Não, o chamado está aqui, ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando e fazendo discípulos. Dentro disso, os pastores aqui vão direcionar você. Se eu fosse você, chegava hoje e falava: Neto, o que eu posso fazer? Pastora Carla, o que eu posso fazer? É bazar? É carregar aquele negócio nas costas? É cuidar dos carros lá fora? É ficar com as crianças? É ministrar louvor? É ser evangelista? Estou em todas. Por quê? Porque Jesus disse que quando nós atendemos o ID, e o ID pode vir através da liderança, nós ganhamos o seguinte: a própria pessoa de Jesus cuidando de nós. Jesus está dizendo: eu vou estar com vocês até o fim. Vou contar uma, eu não ia contar essa, mas vou contar essa. Porque às vezes parece meio soberba, mas não é não. Uma vez a Miriam ficou 10 anos sem assistir culto. E não desviou, viu, irmãos? Está lá a pastora Miriam, minha esposa, 10 anos no 7-9, cuidando das crianças. Algumas dessas crianças são pastores hoje. O pastor Bruno, por exemplo, era nosso aluninho no 7-9. E um dia ela estava lá estudando histórias de Paulo, né? E ela sempre fala que o Espírito Santo ministra, como se fosse um culto, ministra com ela, quando ela está estudando as histórias, para poder ministrar, para poder pregar ali para as crianças. E aí, aquele dia, passou uma pontinha, porque nós somos, né, humanos, passou uma pontinha assim de, tem uma saudade do culto. A Miriam sempre cantou também, a contraltona, sempre cantou, né? Saudade de estar no louvor, né? Puxa, eu tenho perdido tudo isso. Quando ela falou essa palavra, tenho perdido tudo isso, a cama baixou. E ela achou que eu estava chegando, que eu estivesse sentado, porque ela estava orando ali, e ela achou que eu estivesse sentado do lado da cama. Porque a cama baixou bastante, inclusive, Jesus deve ser meio gordinho. A cama baixou, ela achou que fosse eu. Quando ela abriu os olhos, irmãos, era Jesus sentado na nossa cama. Vou falar para você, Jesus já sentou na minha cama. A cama baixou, era Jesus falando para ela: eu nunca deixei você, nunca me esqueci de todos os anos e de tudo que você tem feito por aqueles que eu amo. Jesus falou para os discípulos: deixa as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Agora, elas só vão herdar o reino dos céus se a gente fizer alguma coisa. E se nós perdermos as nossas crianças, perdemos os nossos filhos, perdemos essa geração, a culpa é nossa, irmãos. E não vai ter igreja da Paz Santana do Parnaíba daqui 50 anos. Se nós ficarmos nessa, não é meu chamado, eu não tenho nada a ver com isso, eu não fui chamado para isso, eu não sei, não fui capacitado. Sabe, teve uma época da minha vida que eu pensei nisso, pensei muito nisso. Falei: Jesus, o Senhor nunca me chamou. Depois daquele dia, naquela igreja, que eu entendi a visão, entendi o valor das crianças, eu passei a trabalhar com crianças também. Mas o Senhor nunca me chamou, Jesus. Eu queria falar assim, eu tenho um chamado para trabalhar com crianças. Então, o que eu imaginava? Eu tinha certeza, já são 31 anos trabalhando com criança. Então, eu ficava pensando, trabalhar com criança, um dia, o Senhor vai aparecer sentado num cavalo branco, com uma espada de fogo, e aí os exércitos celestiais vão me cercar, e aí vai cair raio, trovões, relâmpagos, e o chão vai tremer, e naquela hora o Senhor vai aparecer diante de mim com aquela espada, e vai falar assim: Júnior, você vai trabalhar com criança. Plá! Ia cair na unção, tal. Pois é, irmãos. 31 anos depois, eu continuo investindo na minha vida com as crianças.
nem espada, nem fogo, nem um foguinho, nem uma fumacinha, nada, nada. Nem cavalo, nem burro, nem jegue, nem cachorro, nada, nem foguinho, nada, 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 nada. Deus nunca me chamou para trabalhar com criança. Eu não tenho chamado para trabalhar com criança. Eu acabo com as pessoas quando eu falo isso, né? 31 anos, eu não tenho chamado para trabalhar. Sabe que um cara do meu tamanho, né? 51 anos, 1,92 m de altura, pesando... não te interessa com o teu peso. Mas um cara do meu tamanho, parece um elefante numa loja de criança. Você acha que eu tenho jeito para trabalhar com criança? Não tem, as crianças têm medo de mim. Um elefante desse tamanho, um cara desajeitado. As crianças... Eu não tenho jeito, irmãos, nem chamado para trabalhar com criança. Eu trabalho há 31 anos com criança, porque eu tenho uma visão. Porque eu reconheço o valor. Porque quando Jesus deu aquela bronca nos discípulos, falando, não impeçam as crianças de chegarem até mim, eu me incluo nisso. Falei, eu estou impedindo as crianças de chegarem até Jesus e dessa geração ser a igreja poderosa daqui 50 anos. Se eu não fizer alguma coisa, eu estou impedindo. E é capaz de ficar sem a presença de Jesus. Porque se ele está dizendo, se você fizer aquilo que eu estou chamando você para fazer, ir por todo mundo, pregar, ensinar, batizar, cuidar, discipular, se você fizer tudo isso, eu vou estar com você. Falou, opa, eu quero essa presença de Jesus sobre a minha vida, eu quero. Agora, quando Jesus fala aqui de por todo mundo pregando, ele colocou idade aqui, irmão, sim ou não? Tem alguma idade específica? Ir de por todo mundo pregando aos jovens, ir de por todo mundo pregando às famílias, ir de por todo mundo pregando... Não tem idade. O que tem aqui é uma ordem. Então, as nossas crianças precisam ser bem cuidadas, bem pastoreadas, bem ministradas. São os nossos filhos, irmãos, que vão continuar aquilo que nós estamos fazendo hoje, ou não. Mas eu quero crer, em nome de Jesus, que daqui 50 anos essa igreja vai ser a maior igreja de Santana do Parnaíba. Vai ter aqui um lugar onde as pessoas falam, precisa curar o câncer? Leva lá na Igreja da Paz. É cego? Pode levar lá. Não anda? Pode levar lá. Separou? Pode levar lá. Está com problema? Pode ir lá. Alguém ali tem uma palavra de Deus e a manifestação do poder do Espírito Santo. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Porque nós entendemos que nós não tiramos as crianças desse ambiente porque elas atrapalham. Nós estamos ministrando as crianças. Eu falo um negócio que as pessoas não gostam muito de ouvir. Eu falo, enquanto lá é o que pega, enquanto lá nós estamos ministrando para as crianças, a gente fica distraindo vocês aqui, irmãos, com louvor, com palavra, para vocês não atrapalharem lá. Lá, irmãos, é o futuro da igreja. Pergunta para um pai, qual é o valor do seu filho? Quer agradar um pai? Quer ganhar o pai? Né? Faz um negócio para o filho, você vai ver. É ou não é? Quem é pai sabe, né? Dá um presente legal para o filho, você vai ver, você ganhou o cara. Cuida bem. Agora, dá um peteleco no filho de alguém, já vai arrumar uma confusão. Agora, irmãos, essas crianças, não só essa aqui da igreja, todas as crianças dessa cidade, precisam de pais e mães espirituais. E não existe chamado para isso. Deus nunca vai chamar você para trabalhar com crianças. Eu não sou professor, eu não dou aula, eu não tenho jeito, eu não sei o quê. Bom, está aqui, ó, a prova viva de alguém que não tem chamado para criança. O que nós precisamos ter é uma visão. Então, uma das chaves do reino, irmãos, é nós entendermos o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Onde há uma necessidade. Pastor Neto, pastora Carla, o que eu posso fazer? A gente está precisando de gente no maternal. Eu vou. Eu não sei, mas eu vou aprender. Por quê? Porque lá está o futuro da igreja. Todos os milagres, prodígios, maravilhas, conversões, tudo de poderoso que vai acontecer nos próximos anos, através dessa geração que está vindo, tem a ver com o quanto você vai investir. Tem a ver com você, irmão, você que vai colher.
E para encerrar aqui, vou contar uma coisa para você. Esse é um segredo meu, tá? Mas eu vou compartilhar com você aqui esse segredo. Eu espero que você arrebanhe para você. O diabo está tão preocupado com a igreja, está com tanto medo, que ele cega as pessoas. E muitas vezes nós só enxergamos o que acontece nesse ambiente. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja são as células, a igreja acontece nos discipulados, nos bares, nas praças, nos mercados, nos quintais, debaixo da árvore, quando as pessoas estão juntas. A Bíblia não diz onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu vou estar ali. Agora você imagina 10, 20, 30, 40, 50 crianças sendo preparadas para serem a próxima geração. Lá em Barueri passam quase 300 pessoas no departamento infantil todos os domingos, entre crianças, adolescentes e equipe. É uma igreja. É a próxima igreja. Daqui a um tempo é a próxima Barueri. Quem sabe a próxima Santana do Parnaíba. Mas há um segredo nisso, queridos. É nós termos a disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui. Pastor Neto, pastora Carla, eis-me aqui. Ah, mas vai ficar lá fora no sol, nos carros. O poder de Deus se manifesta em todo lugar, não é só aqui dentro. Ah, vai ficar lá com as crianças, vou perder o culto. Não vai, não. De repente Jesus vai sentar lá na sua cama um dia para dizer: olha, eu estou vendo o que você está fazendo. Então o segredo é o seguinte, vou encerrar com isso. Quando você resolve dizer para Jesus: eis-me aqui, principalmente quando você diz: Senhor, eu quero estar envolvido com a formação, mesmo que eu não saiba, mas eu quero estar envolvido com a formação da próxima geração, que vai manifestar o teu poder nessa igreja e nessa cidade. Então quando você fala: eu vou trabalhar com criança, o diabo tira uma foto sua. O diabo tira uma foto 3x4, põe lá no inferno e chama os piores demônios, os mais terríveis, e fala: ó, tá vendo esse cara aqui? Minha foto tá lá também. Fala: tá vendo esse cara aqui? Nós vamos acabar com ele, nós vamos atrás dele. Esse cara aqui vai trabalhar com a próxima geração. Esse cara aqui está investindo na próxima igreja, naqueles que serão os próximos grandes líderes, grandes pastores, grandes profetas. Então nós vamos correr atrás desse cara aqui. Aí os demônios se agitam lá. Mas como a gente não tem medo do diabo nem de demônio, né? Porque a Bíblia diz que eles estão todos debaixo dos nossos pés. O diabo só conhece uma coisa na minha vida: a sola do meu sapato. Sabe por quê? Porque na mesma hora que o diabo tira essa foto 3x4, o Senhor Jesus, por causa do seu sangue na cruz, por causa daquilo que Ele fez, Ele também tira uma foto sua e coloca num outdoor. A minha também está lá. E chama todos os anjos, os exércitos celestiais, que é muito maior que aquele exército dos demoninhos lá. Chama todos os exércitos celestiais. Fala aqui, ó, tá vendo meu filho? É a tua foto lá. Por isso que ele fala aqui que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Porque a gente entendeu que é o reino de Deus, que é atender as necessidades que precisam ser feitas, que é investir na próxima geração. Tá lá a tua foto no outdoor, marca o Paz News. E aí Jesus fala assim: tá vendo, esse aqui é meu filho. Esse cara aqui resolveu trabalhar com as crianças. Ele está comprometido com os próximos pastores, os próximos profetas, os próximos líderes, a próxima igreja daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aquilo que o Senhor ou o Espírito Santo vai fazer nessa cidade, toda a influência, talvez os próximos políticos, talvez o próximo prefeito. Então Jesus chama todos os exércitos celestiais e fala: tá vendo esse cara aqui? Resolveu investir nisso. Então nós vamos guardar, nós vamos proteger. Aí o Espírito Santo fala assim, Jesus falando: proteja o meu filho. E aí o exército celestial inteiro se prepara para cuidar de você. E outra, meu irmão, você fala assim: vou trabalhar com criança.
Não sei, tem um segredo aí, como você começa a ser promovido no trabalho, ganha aumento, troca de emprego melhor, ganha casa, compra carro, só acontece milagre. Sabe por quê? Porque enquanto você está cuidando daquilo que Jesus falou, delas é o reino dos céus, cuide das crianças porque eu cuido delas, porque eu dou valor para elas. Enquanto você está fazendo isso, Jesus está lá, cuidando da sua conta corrente, do seu trabalho, da sua saúde, dos seus filhos, da sua vida, da sua casa, do seu carro. Carro não quebra, geladeira não quebra, máquina de lavar não quebra, né? Sua despensa está sempre cheia, sua conta está cheia no banco, o gerente não liga para encher, está tudo funcionando. Por quê? Porque você está investindo, não numa coisa que é o seu chamado. Ah, é o meu chamado. Não, você está investindo naquilo que é importante. Você nem foi chamado, mas você está investindo naquilo que é importante. Então eu queria convidar você a ficar de pé. Eu não vou fazer nenhum apelo aqui, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que você dissesse: Jesus, eis-me aqui. Talvez eu não tenha chamado para trabalhar como criança, mas eu quero estar investindo a minha vida nesse projeto. Senhor, talvez eu não tenha chamado para fazer outras coisas, mas eu quero fazer aquilo que precisa ser feito através da liderança dos meus pastores, dos meus líderes. Senhor, eu quero investir a minha vida, se é para discipular, se é para liderar célula, se é para vir no Tadel, se é para estar no culto, se é para cuidar de criança, se é para fazer evangelismo, Senhor, se é para tocar, se é para cantar, não importa, eu vou correr atrás, porque o meu chamado é te servir. Então olha agora, ofereça a sua vida ao Senhor. Fala: Senhor, talvez eu esteja aqui daqui 50 anos, mas o fruto do meu trabalho vai estar. Aquilo que eu fizer vai estar. Talvez você não esteja, mas as crianças que você tocar, os jovens, os adolescentes que você tocar, estarão. É o teu trabalho, é o teu fruto daqui 50 anos. Longevidade, sustentabilidade. Irmãos, temos que pensar no futuro. E você pode dar muito fruto, não naquilo que você gosta, não naquele chamado que você fala: eu quero fazer aquilo que eu gosto, mas aquilo que precisa ser feito. Eu não acho que Jesus morreu na cruz e levou cusparada no rosto, apanhou e sofreu e estava afim. Ele fez por amor, fez porque precisava fazer. Então, se nós somos imitadores de Jesus, nós não vamos fazer aquilo que a gente gosta, vamos fazer aquilo que precisa. Então essa é a palavra para essa manhã. Esteja disponível para fazer aquilo que precisa ser feito. E não vamos abandonar a próxima geração. Não vamos deixar de lado achando que eles estão atrapalhando, que eles não entendem nada, que eles não sabem nada. É a próxima geração, irmãos. Daqui 50 anos é o teu trabalho. É o trabalho das tuas mãos que vai prosperar, que vai dar fruto. Tem quantos irmãos ministram aqui uma canção? Feche os teus olhos, ofereça a tua vida ao Senhor. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Que as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão,
se vão por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Aleluia, aleluia. Levanta uma das suas mãos. Senhor, eu quero abençoar aqui a vida do pastor Neto, da pastora Carla. Te agradecer pelos anjos da tua igreja nesse lugar. Senhor, nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor. Declaramos, Senhor, que essa igreja será, Senhor, a maior igreja desta cidade. Não por orgulho, Senhor, mas porque nós queremos dar fruto. Queremos que, Senhor, o fruto que o Senhor produzir através das nossas mãos permaneça. Então eu quero abençoar aqui a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Cuida da saúde, das finanças, da vida emocional, Senhor, da vida espiritual, Senhor. Senhor, toca a vida de cada um dos meus irmãos, cuida, Senhor, porque eu sei que cada um aqui está comprometido com o crescimento desta obra, desta casa. Senhor, nós declaramos, Senhor, que daqui 50 anos, o fruto do nosso trabalho, que vai permanecer, Senhor, será conhecido em toda esta cidade. Senhor, então eu declaro, Senhor, que nós teremos uma geração, Senhor, de crianças e adolescentes que vão prevalecer, vão crescer, vão, Senhor, se tornar grandes homens de Deus, mulheres de Deus, e que vão, Senhor Jesus, serem os próximos líderes, pastores, grandes homens na política, Senhor, no comércio. Senhor, nós queremos ver, Senhor, essa cidade sendo tomada pelo Teu poder, não só na igreja, mas através da igreja, Senhor, nos lugares, Senhor, estratégicos aqui. Eu posso ver, Senhor, lugares longínquos aqui, Senhor, nessa cidade sendo alcançados pela próxima geração, e essa geração só vai se manifestar se nós investirmos. Então dá, Senhor, disposição para os meus irmãos, alegria, visão, valor, Senhor, a respeito daquilo que é importante, daquilo que queima no teu coração. Possamos ter, Senhor, aqui um Pasquite, Senhor, muito bem estruturado, com uma equipe bem estruturada, com músicos, com profetas, com pastores, cuidando, Senhor, desta próxima geração, Senhor. Enquanto esta geração aqui trabalha, a próxima está sendo formada. Senhor, nós abençoamos esta igreja, Senhor. Abençoamos a tua vida. Declaramos que você, esta semana, ao tomar decisões em direção ao Senhor, vai perceber a ação do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, nas suas finanças, nas suas emoções. Em nome de Jesus, quando nós abrimos mão de nós mesmos para investir no reino de Deus, é o Senhor é que cuida de nós.